Boa noite, sejam todos bem-vindos à nossa casa. Prazer imenso hoje, ter esses 40 minutos aqui com vocês. E antes da gente começar essa nossa palestra, esse bate-papo, vamos fazer a nossa prece inicial, para a gente já se conectar com a espiritualidade maior, que aqui já se faz presente. Vamos nos sentando um pouco mais confortável as cadeiras, fechando os olhos, já entrando em ressonância com o patrono dessa casa, com os benfeitores que aqui já se fazem presentes. Amado Mestre Jesus, Pai de infinita bondade, de amor feculto e infinito, ser conosco hoje e sempre, edifica as nossas almas, dá o discernimento, Pai, a serenidade e a calma necessária, a paz, e que nós possamos aqui hoje, nesse período que estamos reunidos em nome do Senhor, sermos edificados em seu santo nome. Gratos por essa oportunidade, por estarmos aqui reunidos, agradecidos por esses bons espíritos que sempre vêm nos auxiliar, ao mentor individual de cada um de vocês. É que eu peço licença, com todo o respeito, aos irmãos encarnados e desencarnados que aqui se encontram, para que possamos dar por iniciados os tratamentos, os estudos desta noite, e que assim seja. Bem, hoje o tema que eu trouxe, nós estamos ainda dando continuidade no estudo Vinha de Luz, e o capítulo que me foi colocado é o capítulo 71, cujo título é Em Nosso Trabalho. E esse título, esse capítulo desse livro, ele foi deixado por Paulo. Aqui não é segredo para muitos de vocês que eu sou uma fiel fã, eu digo até que mais do que deveria até, de Paulo. Paulo que sempre nos traz grandes ensinamentos e foi um homem que viveu o trabalho, a edificação e a mudança em Cristo em todas as suas anuâncias. Um minutinho. Deixa eu... E aqui a gente já entra no tema, aonde ele deixa isso registrado em Hebreus, capítulo 3, versículo 4. E ele diz: porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. Portanto, todas as casas realmente são edificadas por alguém, mas o grande Criador, o nosso Mestre, a inteligência suprema, como diz Kardec em todos os seus estudos, é Deus. Ele é a causa e efeito de todas as coisas. E Paulo já começa, nesse capítulo, quando ele escreve essa carta aos Hebreus, fazendo esse questionamento das casas que nós construímos, mas da cegueira que a gente às vezes se coloca diante do real Criador de todas as coisas, que é Deus, que é esse Pai amoroso, que nos cedeu amorosamente seu Filho Jesus Cristo, para que viesse aqui nos trazer tantos ensinamentos. E já entrando no tema, ele diz: o Supremo Senhor criou o universo, entretanto, cada criatura organiza o seu mundo particular. O que será que Paulo queria nos dizer quando ele fala de que cada criatura organiza o seu mundo particular? Então hoje, o convite que eu faço para vocês, e é por hábito meu fazer sempre isso, em todas as vezes que eu tenho a chance e a honra de falar para todos aqui,
é que a gente entendesse essa casa que ele traz para a gente dentro desse tema como essa casa nossa, nós como casa, nós como centelhas divinas que somos. Não a casa material onde a gente vive, que essa também a gente precisa, mas é a casa espiritual, a morada espiritual. Então, hoje o que eu quero que a gente faça é que a gente reflita sobre essa casa, sobre a casa moral, sobre a casa espiritual. Porque Paulo não estava dizendo das edificações materiais, apesar de que tem um cunho dentro do tema, dentro do texto, que volta um pouco para essas questões. Mas eu, Poliana, fazendo a leitura desse texto, trazendo esse estudo para cá, eu entendi que talvez o convite maior fosse para que nós olhássemos para as nossas casas espirituais, para a morada espiritual que habita dentro de nós, que somos nós, como indivíduos. O arquiteto divino é o possuidor de todas as edificações. Todavia, cada espírito constrói a habitação que lhe é própria. Cada espírito constrói a edificação que lhe é própria, a habitação que é própria. Aí eu fiquei me perguntando, durante a semana, até o dia de hoje, um pouco antes de vir para cá, eu fiz uma leitura sobre esse tema. Quais serão as casas e quais serão as edificações que nós, e eu me coloco também no bolo, como eu sempre digo, não é prerrogativa de nenhum médico que faz palestra ou que trabalha ser melhor do que ninguém aqui. A gente tem que se ver sempre, sempre, sempre nesse pé de igualdade. Eu não me vejo diferente em nenhuma situação com qualquer pessoa que seja, que chega nessa casa. Somos todos iguais. Então, a casa que vocês estão edificando não é diferente da que eu também tenho buscado. Por isso que eu fiquei presa na questão de, Paulo queria dizer sobre as casas, mas será que não queria dizer do que era feito dentro dessas casas, como era pregado o evangelho? Porque bem sabemos que as grandes reuniões, todo o processo de evangelização se colocou primeiro dentro dos lares. As reuniões eram feitas nas casas dos apóstolos, daqueles que se simpatizavam com o nosso mestre, para depois eles saírem pregando, andando, mas até então, todo e qualquer trabalho de conhecimento, de estudo sobre os ensinamentos do nosso mestre Jesus era feito dentro de casas. Por isso que eu disse que tínhamos duas vertentes. A casa material, que era onde eles se reuniam para fazer esse estudo, e a casa espiritual. Ali eles se conectavam com todos os ensinamentos do mestre e se faziam valer de tudo aquilo que eles buscavam de ensinamento. Então, realmente, se fazia necessário um templo, uma casa, para que ali eles pudessem se reunir e daí então fazer todo o estudo e se prepararem para serem os evangelizadores. E assim eles o fizeram, que são os apóstolos, que somos nós. Não existe um trabalho tão lindo quanto o evangelho no lar. Eu vou fazer uma pergunta, levante a mão quem se sentir confortável. Quem de vocês aqui tem por hábito de fazer o evangelho no lar? Levante a mão para me ver. Uma boa quantia. E qual é a sensação que a gente sente de fazer o evangelho no lar? Gente, a gente cria uma estrutura de proteção para os nossos lares, para os nossos familiares, para a gente. É importantíssimo que a gente tenha esse hábito de fazer o evangelho e o culto no lar. E eles começaram a edificar esta casa, esse lar onde eles se encontravam, para daí então começarem a edificar o lar espiritual, o lar interno, o nosso lar.
Nós, porque nós somos moradas, e moradas de muitas existências. Quantas pessoas já não passaram por dentro dessa casa? Quantas experiências? Pessoas que eu digo, vivências espirituais. Somos espíritos que vivemos muitas encarnações, portanto, vivemos em muitas casas. E eu extraí essa passagem do livro A Gênese, do capítulo 3, que eu achei super rica e trouxe para complementar essa fala de Paulo, aonde se diz: contudo, Deus, pleno de bondade, colocou o remédio ao lado do mal, a dizer que do próprio mal faz nascer o bem. Chega um momento em que o excesso do mal moral se torna intolerável e faz sentir ao homem a necessidade de trocar de vida. Instruído pela experiência, ele é compelido a procurar um remédio no bem, sempre por um efeito do seu livre-arbítrio. Logo que entra em um caminho melhor, é feito por sua vontade e porque reconheceu as inconveniências do outro caminho. A necessidade o obriga, pois a se aperfeiçoar moralmente em via de ser mais feliz. Como esta mesma necessidade o tenha forçado a aperfeiçoar a condição materiais de sua existência. Tem uma passagem de Kardec que ele fala que o mal tem que se fazer no mais absoluto estágio para que o bem prevaleça. E aqui ele falou do remédio que é colocado ao lado do mal. Então, o mal, ele sempre vai assolar as nossas vidas, em pequena ou larga escala. E ele precisa, de fato, ser muito evidente para que o bem se faça coeso, para que o bem se faça presente. E ele fala nessa passagem, inconveniências do outro caminho. A necessidade o obriga, pois a se aperfeiçoar moralmente, em via de ser mais feliz. E é isso que a gente procura, aperfeiçoamento e felicidade. Mas é tão interessante, porque a felicidade, meus irmãos, nada mais é que um estado de espírito. Então, ela sempre vai assolar, em algum momento, as nossas vidas. Em bons momentos, em ruins momentos, em difíceis momentos, a felicidade sempre vai nos acompanhar. Sempre. Agora, aí é que está a grande questão. Será que a gente enxerga essa felicidade quando ela realmente está presente? Ou a gente imagina que é uma sorte, que é um momento bom, que é só uma fase boa? Porque ser feliz é um estado de consciência. Momentos bons, momentos ruins, a gente vive ao tempo inteiro. Todos os dias, de todas as formas, seja no trabalho, em casa, com a família, com os amigos. Mas enxergar a felicidade, sentir a felicidade, é algo que realmente, assim, existe controvérsias sobre esse assunto. E muitas vezes a gente se coloca na situação de que a gente não é feliz. E o mestre, aqui era para ter saído algo que estava, inclusive estava tudo ok, né? Mas por algum motivo não aconteceu. Enfim, mas eu lembro o que era que estava escrito aqui e vou dividir com vocês. O mestre, ele cria todos os ensinamentos. Ele deixa para a gente os caminhos que nós precisamos percorrer. Nós, filhos, vamos lá e mudamos muitas vezes esse caminho que o Pai nos deixa como aprendizado. E muitas vezes esses caminhos são as casas que a gente precisa percorrer. São os lugares que a gente precisa estar em algum momento, momentaneamente, por tempo fixo ou não, indeterminado, mas sim,
ele sempre deixa para nós os caminhos, aqueles que vão levar a essas casas de edificação que a gente precisa percorrer em um dado momento das nossas vidas. É compreensível, portanto, que empenhamos todo o cuidado em nossos esforços individualistas nas edificações do mundo, convictos de que responderemos pela nossa atuação pessoal em todos os quadros da vida. Paulo de Tarso, que antes era Saulo, ele ficou por anos andando no deserto, estudando todos os papiros, todos os pergaminhos, todos os manuscritos, o estudo que tinha, ele se tomou dele e andou por anos no deserto estudando para poder se edificar. Dada vez, ele voltou e ele estava pregando em uma cidade, e lá um jovem o questionou por que ele fazia as pregações, já que ele sempre que ia não era bem-vindo, não era bem aceito, as pessoas não tinham bons olhos, muitos o faziam de louco ou criticavam, e ele falava que ele estava edificando a casa de Cristo, erguendo as igrejas. E aí eu volto lá naquele ponto onde eu disse para vocês ainda há pouco, das casas que eram edificadas no culto do Evangelho. As igrejas foram constituídas dentro de lares, como eu disse. Eles se reuniam nas casas, um dos outros. Quando Paulo começa essa missão, que ele volta lá do deserto, que ele andou cerca de anos estudando tudo isso, ele volta convicto que ele precisava levantar as igrejas, em nome de Deus, em nome de Jesus. E aí ele edifica as casas. E ele vira uma vez, não foi nem Paulo na verdade, foi Deus que falou para Simão Pedro, que ele era a rocha da igreja. Ele ia ser aquele fiel que iria crescer e propagar a sua palavra. O aprendizado de Paulo se fez por anos. Anos. Ele buscando e edificando essas casas. E nós aqui presentes, encarnados, tendo essa oportunidade, eu vou fazer uma pergunta para vocês. A gente tem edificado as nossas casas? Será que a gente está conseguindo edificar, buscar esse lar interno, que é a nossa alma, que é o nosso espírito? Esse é o lar mais importante que nós temos. E muitas vezes é o que a gente menos dá importância. Ou dá de acordo com o que o mundo oferece. Edifica o que está lá fora e esquece de edificar o que está aqui dentro. Escuta o barulho de fora, mas não escuta o barulho de dentro. Vocês sabem que nós todos somos seguidores do Mestre, né? Podemos até dizer que somos apóstolos do nosso Mestre Jesus. E ele não fazia alusão a nada e a ninguém. Então a gente é responsável por essas casas, por esses lares, principalmente esse que está dentro de nós, que somos nós como espíritos. Portanto, vejamos nosso trabalho ao Senhor diariamente e pedimos a Ele que destrua as particularidades em desacordo com os seus propósitos soberanos e justos, rogando-lhe visão e entendimento. Visão e entendimento. Eu não acredito que quando Paulo escreveu aos Hebreus, essa passagem, que de fato o que tinha chamado a atenção dele seriam as palafitas, as casas, os lugares onde eles se encontravam. Não.
Ele quis dizer desse encontro com a nossa consciência, desse encontro dessa grande igreja, desse grande templo que nós temos dentro de nós, da consciência, da nossa imortalidade, dos nossos comprometimentos, das nossas experiências, das nossas responsabilidades. Esse é o templo que a gente tem que cultuar. E muitas vezes a gente acaba jogando isso para o mundo, ou dando essa responsabilidade a outras pessoas. O evangelho em casa, o culto no lar, faz com que a gente entre nessa ressonância espiritual ao ponto de edificar os nossos lares, as nossas casas. E aonde a gente vai sempre voltar para as nossas casas. A gente pode ficar o tempo que for fora, trabalhando, estudando, viajando, passeando, sabe lá fazendo o quê? Mas a gente vai voltar para o nosso lar. Então, a responsabilidade também muito grande que a gente tem de cuidar desse lugar, desse templo, né? Desse lugar de consagração, que são as nossas casas. E Paulo fez isso, andou como peregrino por anos, até ele entender que ele precisava fazer com que as pessoas entendessem da importância de fazer esse movimento, dessa consagração nos seus lares. Só que isso já havia, de forma velada ou não, sendo feito pelos discípulos do nosso Mestre Jesus. Que, como eu disse, começaram a fazer todo esse trabalho de forma muito velada nos lares. A doutrina espírita, quando começou a difundir em Paris, Kardec foi convidado para uma sessão mediúnica na casa da Madame Clemenceau. Ela era uma estudiosa, uma mulher além da sua época, e ela já estudava a doutrina e fazia trabalhos de cunho espiritual na sua casa. Ela recebia esses médiuns e esses estudiosos na sua casa. Então não poderia ser diferente com a nossa doutrina. Começou em uma casa, em várias casas. Muitos de vocês aqui, eu estou vendo que tem pessoas que já são mais idosas, né? Pessoas mais velhas, mais experientes. Devem lembrar que os centros espíritas, os antigos centros espíritas, eram feitas reuniões em casa. As pessoas convidavam, montavam a mesa branca e ali se faziam todos os trabalhos de assistência espiritual. Então, essa assistência dentro da casa não é uma prerrogativa somente da Igreja Católica, mas de nós também espíritas. Eu posso dizer porque eu venho já de berço e a minha avó recebia pessoas na casa dela. Depois de um tempo ela conseguiu um lugar onde ela realizava esses trabalhos. Mas até então era na casa da minha avó. Então era ali. Ela edificava ali. Ela trazia o pouco que ela tinha para dividir dentro de casa. Assim foi com muitos e muitos médiuns. Chico não tinha sossego. Zé Arigó atendia em casa também. Divaldo começou a ter suas grandes experiências como espírita dentro da sua própria casa, na casa de seus pais. Bem, seremos compelidos a formar o campo mental de nós mesmos, a erguer a casa de nossa elevação e a construir o santuário que nos seja próprio. No desdobramento desse serviço, porém, jamais nos esqueçamos de que todos os patrimônios da vida pertencem a Deus.
Tudo pertence a Ele. Todos os patrimônios. Nada é nosso. Já falei isso aqui também assim 1 milhão de vezes e parece que toda vez cai para mim falar isso de novo. Nada, nada, absolutamente nada é nosso. Nem o corpo que a gente habita nesse momento é nosso. Tudo emprestado, tudo tutelado, por misericórdia de Deus, para que a gente possa evoluir. Aí a gente, né, nós, os pseudos conhecedores, donos da verdade, né, nós somos empoderados como pessoas, né? A maioria das vezes a gente acha que sabe tudo. A gente se denomina donos da verdade. E fazendo assim um trabalho de se auto-sabotar. Se detona mesmo, porque a gente está indo super bem. Aí do nada tem alguma coisinha que faz a gente mudar o foco e a gente sai daquele lugar que seria essa casa, essa edificação, essa procura de evolução. E é difícil falar de edificação porque é um tema que ele é repetitivo, né? A doutrina, ela tem frequências muito exatas. Eu falo hoje de um tema, daqui a alguns meses eu estou aqui de novo e tem alguma coisa que eu falei na última palestra que tem ressonância com essa. Aí um dia eu estava conversando com um amigo, ele falou assim, olha, mas eu acho tão engraçado, os livros parecem que são sempre a mesma coisa. O que muda é o autor, ou quem psicografou, ou a forma que é dito. Aí eu falei assim, tá, até aí eu concordo com você. Mas vamos combinar que uma criança, quando você vai educar uma criança, você vai ensinar, você não tem que, no mínimo, repetir umas 1000 vezes, ou sabe lá quantas vezes, para a criança entender aquilo que você precisa passar para ela? Não seria diferente conosco, que somos adultos. Ser adulto, termos consciência, não nos dá essa notoriedade toda, de que não precisamos aprender, ou que sabemos mais um do que os outros não. Então a doutrina, ela é exata. Ela é uma filosofia exata. A doutrina espírita, ela não veio para dizer o que é certo ou errado. Ela veio para dizer que nós temos consciência, como espíritos imortais que somos, das nossas edificações. Do nosso lar. Nosso lar. Que somos nós. A casa bendita de Deus habita dentro de cada um de nós. E muitas vezes a gente fica achando que é fora. Buscando lá fora. A gente precisa de uma casa material, a gente precisa de bens, a gente precisa de tudo que o mundo oferece. Mas o que a gente ainda não entendeu é que o que o mundo oferece tem que ser complementar ao que o espírito necessita, e não o contrário. O espírito precisa. Ele precisa ser alimentado todos os dias, fundamentado, edificado. A gente tem que se ouvir e muitas vezes a gente não se ouve. Hoje, a hora que eu comecei essa palestra, eu confesso que eu estava muito emocionada, porque amanhã faz exatamente 25 anos que eu perdi a minha avó. Ou melhor, não vou dizer que eu perdi, eu deixei ali, né? Ela foi passar um tempo. E eu lembro, quando eu era menina, ela falava sempre da importância da gente cuidar desse lar, que é o espírito. Eu era garota. E ela sempre falava, toda vez que ela ia fazer o estudo, nesse culto que ela fazia em casa, que em seguida ela abria para um tratamento espiritual que era feito por ela e por mais 5 médiuns,
que a acompanhava, ela sempre falava da importância da gente estar fazendo esse movimento de cultuar quem somos, cuidarmos mais da nossa espiritualidade, das nossas responsabilidades. Então, hoje, o que me veio muito diante dessa fala foi essa questão de voltar um pouco mais para dentro de nós, entendendo que nós somos o nosso lar, que nós somos essa materialização de edificação moral e espiritual, e que a construção que a gente busca só depende de cada um. E daqueles que nos acompanham, que fazem parte do nosso processo evolutivo. Porque ninguém se encontra por um acaso, ninguém está numa casa ou com as pessoas que se encontram por um acaso. E eu lembro muito assim, dela falar da importância da gente ter essa consciência. Minha avó era uma mulher de pouco estudo, mas é de longe a mulher mais incrível que eu já conheci. Então vamos edificar os nossos lares. Desculpa. Porque daqui a gente só vai levar o que a gente é. E quem a gente foi. Nada que a gente tem vai nos acompanhar. Então vamos nos dedicar a edificar os nossos espíritos, a nossa casa. Vamos amar mais, sermos mais generosos, termos mais paciência. O mundo está em guerra, pessoas estão sofrendo. Vamos tirar um minuto do nosso dia para fazer uma prece para esses irmãos. O amor é o único caminho para a humanidade. E foi o que nosso Mestre Jesus veio e nos deixou. É o único caminho. Então, que a gente possa realmente edificar os nossos lares, edificar quem nós somos e buscar essa construção dentro de cada um. É isso que eu peço e espero que de verdade nós que estamos aqui hoje reunidos, e não por um acaso, porque não existe acaso, possamos levar isso para as nossas casas. Edificar. Entender que a construção, ela tem que ser moral. Porque só assim que a gente vai conseguir passar para os nossos filhos e para aqueles que vão nos suceder. Hoje sou eu aqui, amanhã será um dos meus sobrinhos, eu espero que sim. Que eles dê continuidade nesse legado, como eu tenho tentado dar do que minha avó me deixou. Então, com essa sensação de amor, de muita emoção, eu espero que eu tenha conseguido passar para vocês, mesmo que um pouco, hoje realmente eu estava muito emocionada no início, porque me veio muito forte essa lembrança, né? E com essa imagem do nosso mestre, para mim uma das maiores lições que ele deixou de edificação foi o Sermão da Montanha, e a prece do nosso Pai, né, que ele fala que a gente tem que amar uns aos outros como ele foi capaz de nos amar. E perdoar quantas vezes fosse necessário. Eu sei que é difícil perdoar, mas é como eu disse, é só o amor que vai fazer a gente quebrar as barreiras de tudo que aí fora tem assolado a humanidade. De todas as mazelas, de todas as dificuldades, e elas são muitas. Mas se nós
por menorzinho que seja o esforço que a gente faça, a gente já consegue emitir uma energia boa, uma vibração melhor para o planeta, para os nossos irmãos, para toda essa estrutura que nos abraça, essa mãe terra, que é essa grande colônia que nós hoje habitamos temporariamente, como os nossos ancestrais e todos aqueles que vieram antes, e que um dia não serão nós os moradores mais dessa colônia, mas aqueles que vão vir para fazer valer toda essa trajetória. Que nós possamos ser casas, não só nossas, mas daqueles que nos cercam. Porque elas foram criadas dentro de lares de pessoas. Elas foram fundamentadas dentro de lares e de pequenos lugares, para se tornar o que elas se tornaram e fazer com que a gente acreditasse em algo maior, que é o Pai, que é o Cristo, e espíritas como somos na imortalidade da nossa alma e da existência infinita. Espero que eu tenha conseguido passar para vocês um pouco sobre esse tema. Já vamos agora caminhar para fazer o nosso exercício já da segunda etapa aqui, desse segundo momento nosso do tratamento. Mas que vocês possam levar para a casa de vocês essa sensação, essa emoção de que muitas pessoas e muitos irmãos antes de nós edificaram e construíram a religião, a crença, seja lá como vocês preferirem falar, dentro do lar deles. E da importância de quem não faz, fazer o culto no lar, buscar essa conexão, que é tão importante e traz o bálsamo, uma bênção de cura e de refazimento dentro das casas. Quando a gente faz uma prece, a gente cria um encontro com o divino. E a gente tem um péssimo defeito de achar que Deus está longe. Nossa, como é que eu aqui, poliana, pecadora, Senhor, vou falar com Ele, Ele vai me ouvir. Ah, Ele ouve. Ele ouve. Ele não é distante, Ele é perto. A gente é que criou, que é um Pai distante, que é um Pai difícil de acesso. Não é. Basta você se conectar com você, ter a consciência, pedir e fazer uma prece, uma oração. Ele nos ouve. Ele sempre nos ouve. Ele ouve cada pedido, cada apelo. E tendo em vista que nós ainda temos os nossos irmãos espirituais que estão sempre ali para nos auxiliar. Que para alguns são anjos da guarda, para mim é guia espiritual. Eles também nos ouvem, eles também nos protegem, eles também, assim como Deus, como Jesus e como tantos outros que estiveram aqui na Terra pregando, sabem da importância que se faz de auxiliar, de proteger, e que a gente nunca se esqueça que daqui, desse plano, a gente não vai levar nada além de quem fomos. Quando a gente chegar lá, os títulos, os bens, não vai fazer a menor importância. Mas o que eu fiz e quem eu fui, isso sim, vai fazer muita diferença na hora de ser avaliado, nesse regresso à pátria espiritual. Então, que a gente faça realmente esse peso de juízo. Quais são os lares que a gente está edificando, de que forma a gente está buscando
O que a gente está construindo? Para os bebês que vão chegar, como eu tenho sempre falado, o que a gente está deixando para eles, para essa geração que vai vir? Quais são os lares? Então, o convite é para que a gente realmente faça essa reflexão, que a gente possa buscar essa conexão com Deus, independente da circunstância que vocês estejam atravessando, o momento que vocês estejam atravessando. Não se esqueçam que Deus não desampara a nenhum de nós. E o socorro sempre chega. Sempre vai chegar. Talvez não na hora que a gente quer e como a gente quer, mas ele vai chegar. O socorro sempre vai chegar, a gente sempre vai ser amparado. Não tenham dúvidas disso. Nós vamos ser sempre amparados pela espiritualidade, pela benevolência, pelo amor de Cristo e, sobretudo, sobre o amor de Deus. Então, agora, vou pedir para que vocês se sentem de maneira mais confortável, puxando um pouco as pernas para trás, para que os passistas possam conseguir fazer o passe em vocês. Vamos fechando os olhos, nos conectando com essa energia que aqui ainda se faz presente, para que os nossos irmãos possam ter a oportunidade de fazer esse tratamento magnético, que nós possamos receber esse passe, que vai reestruturar todas as energias e auxiliando vocês. E ainda em homenagem à minha avó, eu decidi fazer uma prece que ela sempre fazia, que é a prece do Dr. Eurípides Barçanufo, que diz o seguinte: Senhor, estamos dispostos à tarefa edificante, portanto, ampara-nos nos propósitos superiores. Dai-nos força de irradiarmos a tua misericórdia através de nossa atitude. Na casa espírita, Pai, onde o teu amor deve ser refletido, sejamos nós espelhos fiéis, transmitindo a mensagem consoladora, revelada, concedendo-nos a disseminarmos a boa nova, que é uma honra servir a tua seara. Quando estivermos no capítulo dos testemunhos, dai-nos a coragem para suportar e vencer. Não permita, Senhor, contudo, que a casa espírita seja abalada pelas imperfeições humanas. Ajuda-nos a compreender que a tolerância deve vibrar em nós e em nossos corações. Fazei com que nossas almas, reconhecidas no teu amor e tua graça, vibrem em harmonia e tranquilidade, consolidando a tua obra nesta terra. Eis o nosso pedido e nossa súplica, Senhor. Queremos ser os teus servos pequeninos, transformando o centro espírita num templo de trabalho cristão, aonde a caridade na forma de trabalho se torne tolerância e solidariedade. Seja exaltada sempre a vossa graça, Senhor Mestre.
Que Deus possa sempre edificar as nossas almas, elevar os nossos pensamentos, nos orientar diante das dificuldades, da saudade, das dores, e que nós, que temos, por pouco que seja a compreensão, sejamos capazes de ser gratos por essa oportunidade, por essa existência, por tudo aquilo que podemos viver, pois o simples fato de estarmos aqui e de todos os dias experienciarmos uma nova chance é a forma mais absoluta do amor de Deus, nos dando a oportunidade de edificar os nossos lares e essa casa espiritual, trazendo a consciência, a benevolência, a paz, o equilíbrio. E com essa sensação agora eu vou convidar todos vocês para que nós façamos a prece que o Pai nos deixou, bem forte, trazendo essa energia para essa casa que acolhe com tanto amor e a casa de cada um de vocês. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. E que assim seja. Agora voltando, abrindo os olhos, nos conectando com aqui, com agora, o presente. Meus irmãos, queria agradecer imensamente por esse tempo aqui. É um prazer imenso. Um bom resto de semana a todos. O início de novembro com muitas bênçãos. E que vocês possam voltar aos lares de vocês melhores do que aqui quando chegaram. E que assim seja. Um bom retorno a todos e muito obrigada.